Oi, galera! Voltamos para a segunda parte da nossa aula sobre fatores climáticos, na qual falaremos sobre albedo, vegetação, evapotranspiração, continentalidade e maritimidade. Vamos lá! O albedo é um fator climático que exprime o índice de reflexão de uma superfície pela variação da sua cor. Sua contagem pode ser vista de 0 a 1, tendo uma superfície negra, o coeficiente 0, e uma superfície branca, o coeficiente 1. Em linhas gerais, superfícies com cores escuras tendem a ter uma maior absorção dos raios solares e, por isso, possuem um albedo muito baixo. No entanto, superfícies muito claras têm uma menor absorção dos raios e, consequentemente, possuem um albedo bastante elevado. A imagem mostra diversas superfícies e suas porcentagens em relação ao índice de reflexão. Entendemos assim por qual motivo no verão o asfalto fica tão quente ao ponto de fritar um ovo, por exemplo. Seu albedo é baixo e a sua absorção dos raios solares é muito grande. Entendemos também, a partir disso, por que uma floresta equatorial é tão quente. Isso se deve à sua cor verde escura, gerando um albedo muito baixo. O extremo contrário desses dois exemplos é a neve, que, por ser branca, reflete 90% dos raios solares incidentes. Seguindo a mesma lógica, entendemos por qual motivo uma pessoa que vai à praia num dia de verão e fica embaixo de uma barraca pode sair tão queimada a ponto de ter uma insolação se não passar filtro solar e se hidratar adequadamente. Como o albedo da areia é muito alto, ela reflete bastante os raios solares, fazendo com que a pessoa tenha uma exposição indireta e intensa aos mesmos. Apesar de serem dois fatores separados, vegetação e evapotranspiração são intrinsecamente relacionados. Os diferentes tipos de cobertura vegetal apresentam grande variação de densidade, o que influencia diretamente a absorção e irradiação de calor, além da umidade do ar. Como acabamos de falar, a cor da vegetação vai interferir no albedo, o que, consequentemente, faz as regiões florestadas terem maior absorção de raios solares. As plantas retiram umidade do solo pelas raízes e transferem para a atmosfera pelas folhas, em um processo que associa transpiração e evaporação, chamado de evapotranspiração. Esse processo é muito importante para a manutenção da umidade do ar e, consequentemente, da temperatura. Para que vocês entendam bem isso, precisamos pontuar uma observação importante. A água possui um calor específico bastante elevado. Mas, Mirelle, eu não lembro o que é calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que é necessário fornecer a uma substância para elevar sua temperatura em 1 grau. Então, isso significa que a água precisa receber muito calor para esquentar, da mesma forma que ela demora bastante tempo para perder esse calor. Assim, uma região de clima úmido possui água em estado de vapor, o que vai ser muito importante, pois isso vai fazer com que as temperaturas variem pouco. Situação completamente diferente, por exemplo, de um deserto, que possui pouca vegetação, pouca evapotranspiração, baixa umidade do ar e excesso de areia, que possui baixo calor específico. Portanto, no deserto, durante o dia, enquanto o sol incide, as temperaturas são altíssimas e à noite elas chegam a ser negativas. Por esse motivo, a evapotranspiração é extremamente importante para a manutenção do equilíbrio térmico de uma determinada região. A maritimidade e a continentalidade são fatores climáticos muito importantes, já que a maior ou menor proximidade de grandes corpos de água, como oceanos e mares, exerce influência sobre a umidade do ar e sobre a temperatura. Áreas que sofrem a influência da continentalidade, localizadas no interior do continente, têm umidade reduzida, o que vai influenciar nos seus baixos índices pluviométricos. Como acabamos de falar, além dos baixos índices de chuva, a baixa disponibilidade de água na atmosfera também vai causar maior variação de temperatura ao longo do dia, o que chamamos de amplitude térmica diária, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura que ocorreram em um dia.
Isso se deve ao fato de o continente ter um calor específico baixo, ganhando e perdendo calor mais rápido que o oceano. Por outro lado, as áreas que sofrem influência da maritimidade são localizadas próximas ao litoral, tendo elevada umidade, o que vai causar altos índices pluviométricos. Diferentemente dos continentes, os oceanos demoram mais para aquecer, mas também retêm calor por mais tempo, demorando para perder o calor absorvido. Assim, a amplitude térmica diária nas áreas litorâneas tende a ser menor que no interior dos continentes. Então é isso, galera. Chegamos ao fim da segunda parte da aula sobre fatores climáticos. Na próxima falaremos os demais que faltam, tá certo? Espero vocês lá. Um beijão.